Olá, meus queridos, vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã, nesta feita no livro do Gênesis, capítulo 4 e o versículo 8 em diante. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Meus queridos, para chegar nesse ponto, teve outras coisas que aconteceram lá atrás. Ou seja, às vezes na sua vida, na minha vida, na nossa vida, as coisas chegam em determinado ponto, mas só chegou nesse ponto porque não observamos etapas passadas, processos passados, escolhas mal feitas. A Bíblia relata que os dois irmãos, aqui no capítulo 4, que conheceu Adão a Eva e sua mulher, e ela concedeu e teve um filho, teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais um, seu irmão, o Abel, que foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Então um foi agricultor e outro era criador. Só que eles nos seus afazeres, um dava indícios bons e o outro não. Como assim dava indícios bons e o outro não? O que acontece? Abel, criador de ovelha, ele resolveu dar uma oferta ao Senhor. E ele escolheu o melhor. Ele entendia que Deus era em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Já Caim não dava essa importância. Não dava essa importância para Deus. Caim era um tipo de pessoa que é o resto. É aquele tipo de pessoa que diz assim: não, eu vou fazer porque alguém está fazendo, mas eu não quero fazer igual ela. Eu vou dar essa oferta porque o meu irmão está dando, mas eu não vou dar igual a ele, o melhor. Eu vou só fazer aqui uma meia sola, como fala lá no Nordeste, fazer aqui uma meia sola e pronto. Só que Deus não aceita meia sola, o ruim, o péssimo, o que sobra. Deus não aceita isso. Deus ele nos dá o melhor, mas em compensação ele exige de nós o melhor. Ele exige de nós o melhor. Ele nos deu tudo. Essa terra que nós vivemos, o ar que respiramos, a vida. Tudo vem dele. Mas ele exige também que nós façamos a nossa parte e dê o nosso melhor. O nosso melhor tem que ser para Deus. Faça uma análise. Será que eu também faço essa análise na minha vida? Será que eu posso melhorar? E com certeza eu posso. Todos nós podemos melhorar um pouquinho no nosso servir a Deus, no nosso oferecer a Deus, oferecer o nosso melhor. Eu não estou falando de dinheiro, tá? Não estou falando de dinheiro. Estou falando de oferecer a nossa vida como sacrifício vivo a Deus, dando o nosso melhor. O melhor do nosso tempo, o melhor das nossas práticas em prol do reino. E Caim, ele era aquela pessoa que não dava esse crédito a Deus, e por conta disso,
Na hora do sacrifício, Deus estava nem aí para o seu sacrifício, para a sua oferta. Mas já Deus atentou para a oferta de Abel. Porque ele viu que Abel chegou lá no seu rebanho, pegou a melhor criação, o melhor que ele tinha. Ele disse, o melhor é para Deus. E aí Deus atentou. E aí Caim fica irado. Caim é o tipo de pessoa que não faz o melhor para Deus, mas quer a atenção de Deus. Quer o melhor de Deus, quer que Deus responda, quer que Deus abençoe. Reclama, dizendo, Deus, parece que Deus não me vê. Deus não me vê, eu estou nesse sofrimento. Como assim? E você faz o quê? Você dá o seu melhor para Deus? Tem certeza que você dá o seu melhor? Porque a Bíblia diz que Abel deu o seu melhor e Deus atentou nele e na sua oferta. Deus atentou, Deus olhou. Já para Caim não. Para Caim não. Deus ignorou. Então, tem muita gente querendo as bênçãos de Deus e não recebe as bênçãos de Deus porque não dá o melhor para Deus e não prioriza Deus, não coloca Deus em primeiro lugar. Não coloca Deus em primeiro lugar. E aí, eu li esse texto que Caim matou Abel, mas tem um processo anterior, que é esse que eu vou falar agora. Aqui, ó. Se bem fizeres, capítulo 7 do capítulo 4, versículo 7 do Gênesis. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Olha Deus falando. Se você fizer o bem, será que não vai haver aceitação para você? O próprio Deus coloca lá o ponto de interrogação. Se bem fizeres, não haverá aceitação? Como assim? Lógico que haverá aceitação da parte de Deus se você der o seu melhor, se você fizer o bem. Lógico que haverá. Lógico. Né? Aí ele diz mais, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Olha que coisa perigosa. Se você não fizer o bem, o pecado está aí na porta. E o pecado produz morte. O pecado produz morte no reino espiritual. O pecado é prazeroso aqui nesta vida, neste momento, nesta carne. Mas ele produz morte espiritual. É um veneno. É um veneno. Cuidado com o pecado. É Deus alertando aqui. Né? Aí, ainda neste versículo diz, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Aqui está, ó, o segredo. Desejo, e você dominar esse desejo. O desejo leva o homem a ruínas. Você tem que dominar. E aí Deus falou para ele no versículo anterior, e aí se cumpre no versículo seguinte. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no caminho, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Ou seja, o desejo, a ira, não foi dominada. Deus falou sobre isso, sobre desejo, sobre dominar desejo. E ele não dominou o desejo da carne, da ira. Não dominou. E cometeu esse pecado
e as consequências são graves até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Sendo Caim o pai do homicídio. Onde tiver um homicídio na terra, Caim foi o primeiro. Foi o pai, foi o primeiro a praticar. Veja que coisa horrenda, que coisa difícil. Que coisa difícil. Por outro lado, tem a pessoa de Abel, um homem trabalhador, temente a Deus, que apenas deu o seu melhor para Deus e foi injustiçado. Injustiçado pelo da própria casa. Então, se você se encontra na qualidade de Abel, trabalhador, que oferece a Deus o seu melhor, vai ter sempre alguém, até na sua família, na sua igreja, ou próximo a você, que vai tentar te injustiçar, te matar, te ferir. Sempre vai se levantar esses Caim. Mas permaneça firme, porque Deus se agrada de você. Se agrada de você e do seu sacrifício. Permaneça firme. O mundo pode acabar com o corpo. Pode acabar com o corpo. Mas eles não vão te impedir de ter a vida eterna com Cristo. Pode se levantar os Caíns que for, mas ele não te impede de ter a vida eterna com Deus. Com Deus. Então, fique firme. Que Deus te abençoe e que possamos dar o nosso melhor para Deus. Deus não merece o que sobra. Deus merece o melhor. Que Deus te abençoe. Compartilha essa palavra para que mais pessoas sejam alcançadas. Se inscreve no nosso canal e que você tenha um dia maravilhoso no nome de Jesus.